Olá, tudo bem contigo? Eu sou a Hannah, seja bem-vindo ao canal Seu Dorama. E hoje com vocês eu vou estar falando sobre algumas teorias que eu tenho sobre um dorama, um drama asiático que eu fiz uma resenha há um tempo atrás, chamado Sweet Home, que tá aqui. Assista, por favor, antes dessas teorias, porque senão vai ter muito spoiler na tua vida. E muito spoiler também não dá, né? Não dá, eu gosto de spoiler, mas também falar a história toda não dá. Então assista a primeira resenha e depois vem aqui, que eu vou estar falando sobre as minhas teorias sobre esse dorama, que foi fantástico, que eu recomendo muitíssimo. Já vou avisando para vocês que eu não vi a obra que inspirou esse dorama. Essas são as impressões que eu tenho partindo unicamente do dorama. Podem estar corretas ou não. A primeira teoria que eu tenho é que só vão sobreviver o Cha Yeon-soo, o Fyun Sang-wook e a Seo-kyeon. O ator principal, por motivos óbvios, além de ser difícil de morrer, ele carrega em si o gene que possibilita a cura da humanidade. Então posso esperar muito dele, mas definitivamente morte não será uma delas. O Fyun Sang-wook é um mocinho até mais atraente do que o próprio Cha Yeon-soo. É alguém que teria o sangue frio para fazer escolhas e decisões. E tenho a impressão de que ele também já está com o gene mutacional. Isso é outra teoria que vou explicar adiante para vocês. A Seo-kyeon é a noiva de um médico que foi autor de um blog que já predizia sobre essa maldição. Uma jovem que sabe o que quer, grávida e noiva de um médico que não apareceu muito nessa primeira temporada, mas aposto que terá um destaque na próxima, por motivos óbvios, para achar a cura. Por que acho que eles vão sobreviver os outros não? Bem, eles são os que têm a personalidade mais forte e também receberam destaque nessa primeira temporada. Repare que eles têm um desenvolvimento de vida, de ações. Eles têm um destaque maior do que os outros. Você quer comparar? Por exemplo, eles têm um destaque muito maior do que as crianças, muito maior do que aquela senhora que está com cachorro, muito maior do que aquela moça que teve a filha morta. Então só daí a gente já vai ver que eles vão ter um destaque bem maior. O desenvolvimento psicológico dos dois primeiros, que é muito acentuado, e acredito que nessa segunda temporada vai ser desenvolvido da menina. Muita treta com essa ex-bombeira. A segunda teoria é a seguinte: por que o Fyun Sang-wook ele tinha morrido, só que ele vai aparecer no último episódio vivinho da Silva Sauro? A chave para essa pergunta, a resposta é bastante simples, é questão mesmo de você reparar nos detalhes. Olha no rosto dele no último episódio. Você vê alguma cicatriz? Eu não vejo nada. Então, ao menos que ele tenha conseguido fazer uma cirurgia plástica topíssima mundial em menos de 24 horas, o mais provável seria que ele já estava em mutação quando estava morrendo, a tal hora crítica. Então, assim, já carimbamos que ele provavelmente não vai morrer nesse drama. A terceira teoria: por que meu crush, o Lee Yeon-yuk, decidiu ficar para trás? Além do fato de que ele já estava em transformação naquele momento, vamos colocar aqui de ladinho, né? Vejo como bastante funesta essa decisão dele. Ele era o líder, um dos mais inteligentes, não apenas em questão de administração, mas também de sobrevivencialismo. Sendo estudante de medicina, seriam boas as chances dele sobreviver falando intelectualmente. Mas existe uma observação. Apesar dele ter toda essa bagagem, ter essa cultura, ter essa competência, você reparou que dentro dessa temporada ele era a pessoa que articulava as pessoas? Ele não fazia nada assim com as próprias mãos. Ele não lutava. Ele não chegou a atacar nenhum monstro. Ele não chegou a fazer nada com as próprias mãos. O que ele fazia? Ele usava as pessoas para que atingisse tal objetivo. E você repare que os personagens principais que eu falei há pouco que vão sobreviver, eles têm uma característica de ação, não de teoria. Então eu acredito que ele realmente se via no mundo externo. Ele se via realmente em uma posição de inferioridade, que ele realmente não iria sobreviver, tendo que agir ele mesmo.
Então, mesmo sendo ele inteligente, ele estava vendo que ele iria morrer cedo. Então, para não ter esse ônus, para não ter, né, esse sacrifício, esse inferno, ele preferiu se sacrificar ali, já que ele já estava em transformação. Mas essa deve ser, aos meus olhos, um método assim mais plausível de ter tomado aquela atitude. Enfim, é um final condizente com seu personagem, tomando as decisões certas, mesmo que não sendo agradáveis. A quarta teoria, essa é sobre o personagem que o Kim Sung-chul está interpretando, que eu acredito que ele é, sem dúvida, o mutante mais ardiloso desse drama. Ele é uma gosma celular, um parasita que se apropria de corpos a seu bem e querer. É notável que ele complicará muito a vida nessa segunda temporada, sendo um perfeito vilão da humanidade. Ele já verbalizou que ele considera os seres humanos como seres inferiores, não dignos do presente da natureza, que se considera superior e agraciado pela natureza porque ele está com gene mutacional. Enfim, vocês já viram ele falando sobre isso, então ele realmente não quer os seres humanos vivos, quer dizimar mesmo, né? Os seres inferiores. Eu vejo que vai ter muita coisa com esse personagem. E a quinta e última teoria, bem pessoal, e eu vou falar para vocês novamente, eu não li a obra que originou esse dorama. É apenas uma coisa que eu achei estranha nessa primeira temporada. Então, vocês já estavam vendo que o personagem principal perdeu os pais em um acidente de trânsito, ele estava em casa e os pais estavam no carro e acabaram se acidentando, todo mundo morreu. Enfim, essa foi a primeira cena. Só que em outra cena aparece ele dentro do carro, ele foi viajar mesmo a contragosto e ele acaba discutindo com o pai. Ele acaba se envolvendo num acidente junto com a família todinha acaba se acidentando. E ele acaba sobrevivendo ao acidente, ele acaba ficando em coma e ele acorda depois de muito tempo. E ele fala para outra pessoa, para um tio dele, eu acredito era tio, e ele falando: olha, eu tive um sonho estranho, eu tive um pesadelo estranho. Gente, e essa cena foi tão aleatória, mas tão aleatória, sabe aquela cena que parece que foi tirada assim do nada e colocada ali? Eu não acredito em acasos, não acredito em coisas assim deixadas à toa, até porque são minutos que contam em todas as temporadas. Então eu acredito que realmente essa história toda, todinha, do começo ao fim, desde o acidente até o que a gente tá vendo hoje, é tudo fruto desse coma do personagem principal. Ou seja, se a gente reparar bem, e isso é uma coisa pessoal minha, se a gente reparar bem, ele é o mocinho, ele continua sendo um mocinho assim como na vida real. Ele tem essa necessidade de ser visto como um herói. E a gente vê em como ele se vê ajudando as pessoas de uma forma sacrificial. Então tem muitas coisinhas que a gente vê soltas do psicológico do personagem principal colocadas ali. Então quando ele perdeu os pais, posso dizer assim, ele viu como se fosse um fim do mundo, como se fosse uma catástrofe, porque ele dependia exclusivamente dos pais para sobreviver, ele se vê sem nada, sem ter como sobreviver, então realmente é uma catástrofe, né? Um mundo apocalíptico, então ele teria que sair de casa, ele teria que sobreviver por conta própria, então seria um inferno, tal como a gente está vendo, com muitos monstros ao redor. No caso, os desafios, as pessoas que são verdadeiros monstros, que vão se transformando aos poucos, que são normais, mas que por conta dos desejos, por conta de sentimentos, acabam se transformando em monstros. Então, assim, eu acho, psicologicamente falando, eu acho que realmente isso aí é tudo fruto do coma dele, dos pesadelos dele. E aí, o que tu achou dessas teorias? Tem tudo a ver ou nada a ver? O que tu acha? Você tem outras teorias para poder compartilhar também? Coloca aqui embaixo. Um beijo, tchau, tchau!